Olá pessoal! Hoje a gente vai ter uma videoaula sobre o assunto condução térmica ou chamada lei de Fourier. Para ficar mais fácil de a gente estar entendendo esse assunto, eu dividi aqui uns tópicos no qual a gente vai falar de transformações de estado físico dos materiais, transferência de calor, definição de condução térmica, um pouquinho da história do cientista Joseph Fourier que criou essa lei, a definição da lei em si e um pequeno exercíciozinho simples para a gente estar entendendo melhor isso daí. Bom, como a gente sabe, os materiais são formados por átomos que sofrem modificações a todo instante, sendo que estes materiais podem estar no estado sólido, líquido e gasoso, se modificando por perda ou ganho de calor. Então aqui a gente tem uma imagem representando isso. Se a gente tem algo do estado sólido e ele vai para o estado gasoso, a gente tem o que chamamos de sublimação. Se ela vai do estado gasoso para o estado sólido, a gente chama de ressublimação. Do estado sólido para o estado líquido, fusão. Do estado líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação. E do líquido para o sólido, solidificação. Bom, com esse esquema de transformação de estado físico dos materiais, a gente pode entender melhor o assunto que será abordado nesta videoaula. A condução térmica é um processo de transferência de calor que ocorre principalmente nos sólidos, visando o equilíbrio térmico de um material. Mas antes de aprofundarmos em condução térmicas e seus conceitos, a gente vai entender como essa aplicação é feita, como a transferência de calor é feita. Há 3 mecanismos que a gente usa para explicar como funciona a transferência de calor. Ela é feita por radiação, condução e convecção. A radiação consiste de ondas eletromagnéticas viajando com a velocidade da luz. A condução ocorre dentro de uma substância ou entre substâncias que estão em contato físico direto. Na condução, a energia cinética dos átomos e moléculas, isto é, o calor, é transferida por colisões entre os átomos e moléculas vizinhas. O calor flui das temperaturas mais altas para as temperaturas mais baixas. A capacidade das substâncias para conduzir o calor, a condutividade, varia consideravelmente. Via de regra, sólidos são melhores condutores que líquidos e líquidos são melhores condutores que gás. No extremo, metais são excelentes condutores de calor e no outro extremo, o ar é um péssimo condutor de calor. A convecção somente ocorre em líquidos e gases. Consiste na transferência de calor dentro de um fluido através de um movimento do próprio fluido. O calor ganho na camada mais baixa da atmosfera através de radiação ou condução é mais frequente transferida por convecção. A convecção ocorre como consequência de diferenças na densidade do ar, quando o calor é conduzido da superfície relativamente quente para o ar sobrejacente. Este ar torna-se mais quente que o ar vizinho. Na atmosfera, o aquecimento envolve 3 processos, que são aqui presentes nessa imagem: a radiação, a condução e a convecção, que ocorrem simultaneamente. O calor transportado pelos processos combinados de condução e convecção é denominado calor sensível. Diante dessa explicação de tipos de transferência de calor, podemos continuar agora definindo melhor o que é condução térmica. Quando colocamos 2 corpos com temperaturas diferentes em contato, nesta figura aqui, o calor tende a transferir-se espontaneamente do corpo com maior calor, que é esse daqui, para o outro corpo que tem a temperatura menor. Até que os dois, como nesta figura aqui, fiquem com as temperaturas iguais. A condução térmica, gente, depende do material de que o determinado objeto é feito. Os materiais que diminuem o fluxo de calor entre os corpos, impedindo que o calor
entra ou sai de um corpo são denominados isolantes térmicos, como é o caso da madeira, do plástico, do isopor, da lã, entre outros. A gente também tem os que são de melhores condutores, como o ferro e os metais entre si. Aqui está um exemplo da panela. Aqui essa parte da panela é feita de ferro, no qual ela melhor absorve o calor. E essa parte aqui, que é o cabo, é feito de madeira, no qual não é um bom condutor. Para que ocorra a transferência de calor por condução térmica, é necessário que exista um meio material que o calor possa propagar-se. A propriedade física que mede o quanto um corpo pode conduzir calor é a condutibilidade térmica. Os bons condutores térmicos apresentam um alto valor de condutibilidade térmica, enquanto os isolantes possuem baixa condutibilidade térmica. Outro fator que depende da condutibilidade é a sensação térmica. Uma situação que a gente pode citar é o fato de sentirmos a maçaneta metálica de uma porta mais fria do que a madeira do qual a porta é feita, mesmo as duas estando sob a mesma temperatura. Essa sensação de frio ocorre porque a maçaneta tem a condutibilidade térmica maior do que a da madeira. Portanto, a transferência de calor da mão para a maçaneta ocorre mais rapidamente do que para a madeira. No nosso cotidiano, a gente encontra várias aplicações de condução térmica, tanto de bons condutores quanto dos isolantes térmicos. Então aqui, gente, temos exemplos de isolantes térmicos, que são caixas de isopor, vasilhas de plástico, que a gente usa para guardar alimento, e o tecido lã nas roupas. E também condutores térmicos, que são, um exemplo, as latinhas de metal. As caixas de isopor e os recipientes de plástico são utilizados para conservar a temperatura dos alimentos. Como são isolantes térmicos, esses materiais evitam as trocas de calor entre o alimento e o meio externo, e a temperatura mantém-se constante por muito mais tempo. As latinhas de metal utilizadas para armazenar bebidas resfriam muito mais rápido do que as garrafas de vidro ou de plástico. Isso ocorre porque o metal é um bom condutor térmico e permite a saída do calor do líquido no interior da lata mais rapidamente. Nos dias frios, usamos roupas feitas de lã, porque essa atua como isolante térmico, evitando que o nosso corpo perca calor por ambiente. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o criador dessa lei, que é o Joseph Fourier. Bom, gente, ele nasceu no dia 21 de março de 1768 e morreu em 16 de maio de 1830. Ele foi um matemático francês muito conhecido, principalmente pela sua contribuição à análise matemática do fluxo de calor, que é o que a gente está vendo aqui. Ao longo de sua vida, Fourier demonstrou seu interesse em matemática e físicas matemáticas. Ele ficou famoso por uma teoria que ele criou, uma teoria matemática que falava sobre o calor. Ele estabeleceu a equação diferencial parcial administrando a difusão de calor e resolveu isso usando série infinita de funções trigonométricas. Embora essas séries tenham sido usadas antes, Fourier as investigou em detalhe muito maior. Agora a gente vai entender um pouquinho as relações, equações sobre essa lei. Aí a gente tem essa figura aqui. Essa figura representa uma barra metálica ligada a dois recipientes, um contendo água em ebulição e outro contendo uma mistura de água e gelo. O Fourier, através de experimentos, conseguiu observar que a temperatura varia linearmente por toda a barra, ou seja, de uma extremidade à outra. Sendo assim, o fluxo de calor, que neste exemplo, através da barra, é proporcional à área de seção A, que é essa área aqui, ó, a área da barra. E a diferença de temperatura, que seria a temperatura maior menos a temperatura menor.
entre as duas extremidades e inversamente proporcional ao comprimento L, que é o comprimento todo aqui da barra. Podemos definir matematicamente que o fluxo de calor nada mais é do que o quociente de calor transmitido de uma face para outra, no intervalo de temperatura. Aí a gente está representando isso aqui, ó. Isso aqui é o fluxo de calor, gente. Essa é a equação. A lei de Fourier diz que a quantidade de calor que atravessa uma parede sobre uma diferença de temperatura constante é diretamente proporcional à área A. A diferença de temperatura entre as regiões separadas pela parede e ao tempo de transição é inversamente proporcional à extensão atravessada ou espessura da parede. Analiticamente, a lei de Fourier, ou lei da condução térmica, pode ser expressa por essa equação aqui, ó, que é a equação do fluxo de calor, que é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura, que é igual à constante, que depende do material que está sendo analisado, vezes a área de seção A dividido por L, que é o comprimento, vezes a temperatura maior, subtraída pela temperatura menor. Bom, gente, agora para testar nosso conhecimento, para ver se a gente conseguiu aprender, né, tudo que foi dito na aula, a gente vai fazer um exercíciozinho da Universidade Federal de Pernambuco, que diz o seguinte: deseja-se isolar termicamente uma sala, de modo que as paredes devem permitir uma transmissão máxima de calor por unidade diária de 10 watts por metro quadrado. Sabendo-se que o interior da sala é mantido a temperatura de 20 graus Celsius e o exterior atinge uma temperatura máxima de 35 graus Celsius, calcule a espessura mínima de lã em centímetros que deve ser usada nas paredes, sabendo que o coeficiente de condutividade térmica da lã é 0,0 watts por metro por Kelvin. Então, gente, agora resolvendo o exercício, né? A gente tem que anotar primeiro o que o exercício dá pra gente, quais são os valores. Aqui ele nos dá que a transmissão máxima de calor por unidade de área são 10 watts por metros quadrados. A temperatura maior é de 35 Celsius e a temperatura menor é de 20 Celsius. Ele nos dá também a constante, que é 0,04. Então, aqui, como ele nos está dando a temperatura em Celsius, esse comprimento da espessura da lã vai ter que ser em centímetros, certo? Então, aqui agora é só colocar os valores no lugar, sabendo que se a transmissão máxima de calor por unidade é 10, então aqui a gente coloca 10, a constante 0,04, a temperatura maior menos a temperatura menor, que ou seja, 35 menos 20, que é 15, dividido pelo comprimento que a gente quer saber. Então, aqui a gente vai isolar esse comprimento, dividir 0,6 por 10, já que a gente isolou, que o resultado agora vai dar 6 centímetros, gente. E aqui a gente só passou de metro para centímetro, já que o exercício pede em centímetros. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje.
A gente vai deixar na descrição do vídeo o enunciado e a resolução do exercício, para quem não conseguiu visualizar, ou para rever mesmo. Muito obrigado por terem assistido o vídeo e a gente espera que vocês tenham gostado. Até a próxima!